TV Capital, a imagem de Goiás. Porque a corrupção dá mais dinheiro. É mais fácil você ser bandido do que você ser policial? É a pessoa que tem a capacidade para resolver, foi eleita para isso, tem recursos para isso e não resolve. Capital Urgente, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Capital. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Nos momentos mais importantes da sua vida, a Samed sempre esteve ao seu lado. São 37 anos cuidando do que há de mais valioso, a saúde da sua família. Hoje a Samed coloca toda a sua estrutura e tradição em favor da vida. Com o Plano Multisaúde, a Samed atende a todas as especialidades médicas, em convênio com os melhores hospitais. Samed, a vida toda com você. Boiadeiro Restaurante e Choperia. Há mais de 35 anos oferecendo qualidade e requinte aos seus clientes, o Boiadeiro apresenta suas novas instalações em um novo endereço na Avenida Mutirão. Capacidade para 500 pessoas, estacionamento com manobrista, almoço por pessoa e por quilo, além de pizzaria. Aos sábados, feijoada com roda de samba. Venha conhecer este novo e diferenciado espaço para saborear deliciosos pratos e desfrutar do mais relaxante ambiente na Avenida Mutirão, acima da Praça do Cigano. Boiadeiro Restaurante e Choperia. Fone 3285-2170. Há mais de 8 anos, a Concremaster é uma empresa especializada em soluções de artefatos de concretos pré-moldados para empresas e pessoas físicas que desejam produtos com qualidade e designs exclusivos. Tubos para a galeria de água pluvial de todos os diâmetros e complementos, além de concregramas e bloquetes, são alguns produtos que a Concremaster pode lhe oferecer. Teremos o maior prazer em atender você, com toda a pontualidade, tecnologia e qualidade que só a Concremaster pode oferecer. Acesse concremaster.com ou ligue 3595-2024. Concremaster, a melhor opção para a sua construção. Bom dia, estamos no ar com mais um programa Argumento e hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o presidente da OAB, doutor Henrique Tiburcio. Bom dia, doutor Henrique. Bom dia, Luiz. Um prazer estar aqui. Viu? Prazer é nosso e vamos aqui debater uma série de assuntos de interesse não só da OAB, mas de toda a sociedade. E nesse sentido, presidente, eu já gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, porque a OAB sempre esteve presente nos movimentos sociais, nos momentos cruciais do nosso país, a OAB sempre esteve presente. Foi assim na Direta Já, no movimento dos caras pintados, no impeachment do presidente Collor, ou seja, em todos os momentos cruciais, pelo menos da história contemporânea, que todos nós vivemos essa história, a OAB esteve presente. Qual é o papel da OAB hoje, nessa realidade que a gente vive de um país já democratizado? Olha, ainda é o mesmo papel porque, na verdade, nós temos um país democrático, nunca se teve um período na história em que houve a democracia constante, num período tão grande como temos hoje, mas a nossa democracia ainda é um adolescente, ela está ainda se consolidando e, por causa disso, há muitas questões que precisam ser resolvidas e é onde a OAB se insere. Ela tem esse papel institucional de velar pelo respeito à Constituição, pela boa aplicação das leis, né? Pelo Estado democrático de direito. Então, ela se encaixa nessas questões todas. Qualquer questão que envolva um atentado a um direito da sociedade, um atentado à coisa pública, é papel da OAB se imiscuir ali, denunciar, fazer essa fiscalização, alertar os poderes constituídos de que algo não está certo. Esse continua sendo o papel da OAB, um papel que ela não abre mão, ela continua fazendo sempre. E nesse momento, qual é a principal frente da OAB
nesse papel de defesa da sociedade. O senhor acredita que hoje, qual é o grande embate que está sendo colocado para a OAB e para o país? Olha, é exatamente esse, do respeito pelas instituições a direitos e garantias do cidadão que estão previstas na Constituição de forma muito clara. Ainda vemos muitas afrontas a isso. Recentemente nós tivemos aqui em Goiás, e a OAB reverteu isso lá no Supremo Tribunal Federal, o pagamento das sessões extraordinárias aos deputados da Assembleia Legislativa de Goiás, que era uma coisa ilegal, mas uma coisa tradicionalmente feita. Não é? A OAB foi até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo determinou que isso deixasse ser feito, porque feria a Constituição. A questão do 14º, 15º salário dos deputados, também a OAB denunciou isso, apoiou o Ministério Público, que entrou com ação para impedir esse pagamento, também foi impedido. Enfim, o retorno do horário de atendimento do Poder Judiciário, não se concebe um dos poderes da República aqui no Estado, não é? O Poder Judiciário, que é justamente o mais demandado pela população, onde a população mais procura socorro, ele funciona só metade do dia, simplesmente pela vontade de um presidente dizer que esse horário vai ser só a metade do dia. Quer dizer, as pessoas ficam sem assistência, a morosidade aumenta muito, os advogados que atuam ali têm grande dificuldade de exercer a sua função, que não é uma função do advogado só, mas uma função de representante do cidadão e da sociedade, não é? Então, isso são bandeiras da OAB, não é? Nesse caso do Poder Judiciário, desse funcionamento do Poder Judiciário, essa última gestão do Tribunal de Justiça, ela enfrentou uma série de problemas. E o que a gente pôde perceber, inclusive fofocas de que o presidente não estava muito preocupado com a situação, estava mais preocupado em chegar o mês de março, né? Porque haveria a aposentadoria dele. Quando se fala isso, a gente logo pensa na reforma do Poder Judiciário. Quer dizer, essa forma, dentro da questão toda da reforma, essa questão da forma de acesso ao ponto máximo, né, a ser o dirigente máximo da Justiça no Estado, que é o presidente do Tribunal de Justiça, e muitas vezes essa presidência, ou melhor, na maioria das vezes, essa presidência vem por antiguidade, ou seja, o presidente chega àquele cargo, o desembargador chega àquele cargo para se aposentar. Isso também não é uma forma não é um vício já crônico, uma doença crônica do Poder Judiciário? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a escolha do dirigente de um poder como esse, com tamanha importância, devia envolver, e aí sim por merecimento e pela escolha de todos aqueles que atuam ali, não é? Eu acho que a escolha do dirigente do Poder Judiciário precisa passar pela escolha dos seus pares o elegerem, mas, repito, por um critério de merecimento, já que o Poder Judiciário é o único dos poderes em que a antiguidade é posto, não é? É importante, não é? Precisa haver o critério do merecimento e que precisam ser ouvidas também as outras categorias que fazem parte da Justiça. Porque, veja só, o Poder Judiciário, ele não é sozinho. A Constituição deixa muito claro que a Justiça se faz através de um tripé, onde estão magistratura, Ministério Público e advocacia. Esses também precisam ser ouvidos. Assim como para a escolha do reitor de uma universidade se ouve o corpo docente, mas também se os alunos têm a sua representação na escolha dessas pessoas, no Poder Judiciário acho que isso seria salutar também que acontecesse. Nós já entrevistamos aqui alguns membros do Poder Judiciário, alguns magistrados, e muitas vezes não ao vivo, não aqui diante das câmeras, mas ou antes, na conversa que a gente tem, ou ao final, sempre aparece uma discussão do tal do quinto constitucional, onde pessoas que não são juízes de carreira assumem postos no Tribunal de Justiça. E, normalmente, você vê dentro do Judiciário uma conversa um pouco com desdenho com relação ao quinto. O problema é aquele desembargador que é do quinto, né? Aquele não sei o quê, aquela decisão é do quinto. Então, é uma pergunta óbvia, eu acho que o senhor é a favor do quinto, mas eu não quero só uma pergunta de saber se o senhor é a favor ou contra. Mas como o senhor vê essa questão do quinto constitucional e qual a importância dele, se é que tem essa importância toda? Olha, com muita clareza, é exatamente o que eu disse na resposta anterior. Se a Justiça é composta por essas três categorias e todas elas são essenciais
à justiça, ou seja, fazem parte dela, é natural que um tribunal seja composto por todas essas categorias. Quando se concebeu o 5º Constitucional, isso faz parte das nossas constituições das mais remotas, e todos os países democráticos têm isso, ou seja, é uma justiça feita não só por juízes de carreira, que muitas vezes não tiveram o contato com as outras realidades da sociedade, né? O contato com a parte mais fraca, que é geralmente a que procura a justiça através de um advogado, aqueles que são assistidos pelo Ministério Público e muitas vezes são também hipossuficientes. Essa visão precisa estar representada no tribunal também, não é? Por isso que nós defendemos 1/5 dos tribunais são compostos por membros da advocacia e do Ministério Público. Não estão ali por um cargo ou simplesmente para se tornarem juízes. Não, estão ali para levar uma visão de quem militou do outro lado quase uma vida toda e que conhece essa realidade. Agora, defendo uma mudança. Eu não acho que o 5º Constitucional tivesse que ser vitalício. Eu defendo que, por exemplo, o representante da advocacia ou do Ministério Público cumpra um mandato ali, não é? Saia para que seja substituído, por exemplo, em 4 anos, com uma possibilidade de uma recondução. Porque é preciso que ele tenha a visão de que ele vai voltar também para a sua categoria de origem, para a sua profissão de origem, e não perder exatamente essa ligação e essa capacidade de representar a categoria ali. Eu só quero fazer justiça aqui, porque pode ter dado a entender que eu acho que todo magistrado, todo juiz, todo desembargador, ao final da carreira, já está cansado e não quer fazer nada, quer mais saber da sua aposentadoria. Eu tenho aqui que fazer um relato que eu já vi juízes brigarem, torcerem, fazerem lobby para que fosse mudada a lei da compulsória, que, se eu não me engano, aos 70 anos, né, compulsoriamente aposentado, e pessoas que são capazes e que ainda queriam contribuir muito. E eu, na realidade que a gente vive no país, inclusive a estimativa de vida aumentando, a expectativa de vida aumentando, eu acho que essa compulsão de 70 anos, para quem milita nessa área, talvez fosse um pouco cedo demais, né? Mas isso é uma coisa, cada caso é um caso e teria que se avaliar. Agora, só voltando um pouquinho no que você falou do 5º Constitucional, e eu vou dar um exemplo, antes do último presidente, que efetivamente não teve o apoio da advocacia, até do Ministério Público, houve muita reclamação quanto à sua forma de atuação, ele é juiz de carreira. Os anteriores presidentes foram presidentes do 5º Constitucional, foi um representante da advocacia, um representante do Ministério Público, e foram bons presidentes do tribunal. Não necessariamente por questão da advocacia, mas estou dizendo que todas as categorias têm também já aconteceu de ter magistrados de carreira. O próprio presidente atual se anuncia como um bom presidente do Tribunal de Justiça, me parece uma pessoa aberta ao diálogo, que vai fazer uma grande administração. Inclusive, já anunciou a mudança do horário, né? Ele anunciou que segunda-feira vai reunir toda a Corte Especial para tratar do assunto. Nós temos muita esperança da sensibilidade dele para que retorne o horário, como fez o Rio Grande do Sul agora. O Rio Grande do Sul, o tribunal de lá, que tinha um horário do meio-dia às 19, concluiu que a população precisa da justiça nos 2 períodos e retornou ao seu horário. Até mesmo porque uma das justificativas é que a economia, sei lá que justificativa foi, mas assim, eu tive casos, aqui a gente tem a participação todos os domingos, praticamente todos os domingos do Ari Queiroz, e ele falou, olha, se eu for botar todo mundo nesse horário, não é porque eu tenho muitos funcionários, a gente tem carência de funcionário, mas a estrutura física que existe hoje não comporta todo mundo trabalhando só nesse horário. Não tem dúvida, não tem dúvida. E a população tem direito a isso. Querendo colocar Goiânia dentro de Anápolis. A população tem direito a esse atendimento. Se pensar na justiça do ponto de vista da economia, você não faz economia na prestação do serviço que o cidadão tem direito. Economia é um dever de todo administrador fazer, mas não sacrificando a prestação final do serviço. Não se trataria nem de economia, mas de boa gestão dos recursos, né? Que é uma obrigação. Lógico. E dentro dessa questão da boa gestão, eu vejo a OAB com lutas nobres, né? Mas de vez em quando tem que se envolver com questões que, principalmente o Legislativo ultimamente, tem colocado... eu particularmente acho questões ridículas do ponto de vista jurídico. A gente não entra na questão de ser a favor ou contra uma opção do cidadão, uma orientação sexual. A gente não é a favor ou contra
nesse caso específico, o aborto, nós somos a favor do respeito às leis. E tem duas questões que a OAB se envolveu nos últimos tempos, que uma foi a cura gay, né, chamada assim, o projeto do deputado goiano João Campos, e também a questão da proibição de aborto nas unidades públicas em Anápolis, do aborto legal, ou seja, do aborto previsto em lei. Em todos os dois casos, vê-se claramente questões inconstitucionais. Esse trabalho da OAB de estar lutando contra aqueles que, não tem outro termo a usar, que em vez de legislar para a população, legislam para o seu próprio público. Né? Como é essa luta? Porque eu acho que é uma coisa até que ninguém esperava duas leis desse tipo, e aí de repente surgem. Sem dúvida. Aí é onde eu digo que a nossa democracia, a nossa concepção de Estado de Direito ainda é muito incipiente. Levantar uma questão dessa, na verdade, é levantar uma bandeira contra alguém. Né? E como você colocou muito bem, nós não estamos aqui defendendo opção sexual ou orientação sexual de ninguém, muito menos o direito que as pessoas têm até de condenar moralmente determinada orientação. Isso é íntimo, é uma questão íntima das pessoas, gostar daquilo ou não, achar aquilo certo ou não. As religiões têm o direito de nos seus cultos, até dizer ou reconhecer que aquilo fere a sua liturgia, os seus dogmas. Eu acho que é até legítimo, por exemplo, a igreja que é contra o aborto, eu acho legítimo ela fazer um lobby, ela fazer uma movimentação para que os parlamentares aprovem uma lei no lugar certo. Ou seja, uma lei com relação ao aborto não poderia ser nunca debatida na Câmara Municipal. Mas se faz um lobby, se faz uma discussão no Congresso Nacional e o Congresso Nacional resolve aprovar uma lei contra, não há por que se discutir. É preciso respeitar essa lei. Sim. Então, você pode até, voltando aquilo, podemos concordar ou discordar, mas a lei tem que ser respeitada. Exatamente. E foi nesse sentido que a OAB entrou nessa discussão. E as pessoas tentam tornar, muitas vezes, por interesses próprios, essa discussão muito rasa. Então se diz, a OAB é a favor do aborto. É claro que não é esse o posicionamento. A OAB defende que o aborto seja feito, contra a vida. Não é. O que a OAB se miscuiu ali naquele caso foi exatamente, primeiro, a Câmara não poderia ter retirado da lei a possibilidade ou a obrigação do poder público prestar assistência de saúde às mulheres que são ou vítimas de estupro ou que têm uma gravidez de risco. Isso é uma questão de humanidade até, de saúde pública. Que são os casos previstos em lei, né? São os casos previstos desde a década de 40, isso é previsto como possível de ser feito, não é? E em muitos casos que a orientação médica, que o tratamento médico indicado é se fazer aquilo, não é? Senão a mãe pode vir a morrer. A OAB entendeu que não era o caso de se tirar, porque deixar essas pessoas sem assistência é muito grave. Agora, abortar ou não, ser a favor ou não do aborto, é uma questão pessoal. E todos têm direito de defender a sua bandeira. Eu, particularmente, não gostaria nunca que uma filha minha, enquanto eu tiver poder para decidir por ela, se isso acontecesse, eu não deixaria que ela fizesse um aborto. Mas é uma convicção pessoal minha. Não é e até por respeito à lei, porque a OAB não defende que o adolescente, ou até mesmo a mulher adulta, né, que engravidou, porque vai estragar meu corpo, ou porque o momento econômico não permite, ou seja, ninguém está defendendo isso aqui nesse momento. Eu acho que é uma discussão que, se preciso, ou se quem quiser levantar essa bandeira, precisa fazer no Congresso Nacional, que é quem compete fazer esse tipo de lei. Aí a discussão passa a ser legítima. O difícil é saber se vai ter alguém com coragem suficiente para defender isso, a não ser a nova ministra. Porque pouquíssimas pessoas no Brasil, justamente pela opção da classe política de fazer política para o seu público, e o medo de se falar em aborto, talvez isso nunca aconteça. Né? E a gente vive uma situação de hipocrisia. Exato. A proposta do novo Código Penal até amplia um pouco os casos em que se permite o aborto. É o caso do feto anencefálico, ou seja, aquele que não tem possibilidade de vida, não é, fora do útero, se permitir o aborto nesses casos. Mas a sociedade brasileira
pensa, e acredito que sim, na maioria dos casos, em ser contra o aborto de forma generalizada. E o nosso Congresso reflete isso, e isso é legítimo. Né? Se a população não gosta ou não quer esse tipo de permissão, o Congresso vai, que é o representante do povo, acabar representando essa vontade popular. Até dos próprios direitos fundamentais da pessoa, o principal deles é o direito à vida. Então, quer dizer, tanto a vida do feto, quanto a vida da mãe. Exatamente. Quer dizer, o bem a ser protegido é a vida. Exato. Então, não há como discutir se a vida de alguém que não nasceu ainda, por opção minha ou sua, deva ou não deixar de existir. Né? Quer dizer, a vida tem que ser protegida em todos os sentidos. São convicções, não é? Sim. Pessoais, e que o Congresso acaba por refletir da maioria da população. Sim. E com relação a É uma outra bandeira que eu acho que acabou sendo, que me perdoe o deputado João Campos, por quem eu tenho um respeito muito grande, e é um grande defensor da advocacia e das leis, do direito, e tem feito um trabalho excelente. Eu vou ser sincero aqui, me surpreendeu ele para apresentar essa proposta. A intenção dele até não foi levantar essa bandeira ou levantar essa polêmica, mas acabou sendo mal colocado em determinado momento, porque se criou exatamente uma ideia de confronto com vamos dizer, um extrato da sociedade que existe, que nós não podemos ignorar, não é? E que a Organização Mundial de Saúde já definiu que o homossexualismo não é doença. Então não poderia se levantar uma bandeira de se propor, de se permitir que se venda a ideia de uma cura para algo que não é uma doença, né? Pelo menos pelos órgãos responsáveis pela saúde mundial. Então, eu acho que acabou levantando uma bandeira, houve exagero de ambas as partes, mas não precisava. Eu acho que foi mal colocado, foi inócua até a proposta dele. E talvez até contraproducente para as convicções dele. Exatamente. A reação acaba sendo muito maior. Eu acho que sim. E dentro desse aspecto, também aí eu quero fazer aqui um paralelo. Ao mesmo tempo que a gente tem uma parcela da sociedade que até pode acreditar nessa cura gay, não estou falando que é o caso do deputado só não, ou que seja o caso dele, mas também há, como a AB vê, a questão das minorias. E aí eu tenho uma opinião particular e gostaria até de debater com o senhor aqui com relação à situação, porque a gente vê que minoria, ela tem que ter um convívio com a maioria e a maioria um convívio com a minoria. Agora, num Estado democrático, geralmente, o que prevalece é a opinião da maioria, sem que haja prejuízos ou afronta, né, a essa minoria. Exato. Quer dizer, a minoria ela existe, ela tem os seus direitos e devem ser respeitados. Mas quando a minoria começa a afrontar a maioria, não se torna uma situação difícil, até mesmo porque é uma reacomodação da sociedade? Tudo isso volta naquilo que eu disse ao início, a juventude da nossa democracia, a dificuldade que nós ainda temos muitas vezes de conviver com a democracia. Eu vejo muitas pessoas se dizendo democratas, se dizendo perfeitamente adaptadas ao universo democrático, mas que não toleram determinadas situações. E eu digo que o exercício da democracia não é fácil. Ele pressupõe principalmente você respeitar e tolerar o que você não gosta, né? Porque tolerar o que você gosta é fácil. Tolerar o que você não gosta, que é o direito... E muito mais que tolerar é respeitar. Respeitar aquilo que você não gosta, isso sim é exercer a democracia. E as minorias, nas democracias, e democracia não é a vontade da maioria o tempo todo, as minorias têm direitos e têm que ter, inclusive, representação, tanto que isso acontece no Congresso, e é por isso que há o quociente eleitoral, para se ter representantes de vários partidos com várias ideologias, e não só os mais votados nominalmente ou numericamente que vão para lá. Isso tem uma razão de existir, não é? É permitir que um partido pequeno que defende uma bandeira que não é da maioria da população possa ter um representante ali dentro, não é? Então, isso é fazer com que a minoria tenha representação e tenha alguém que defenda seus direitos. Porque a lei determina
que todos são iguais perante a ela. A Constituição determina que todos são iguais perante a lei. Mas tem que ter tratamento desigual na medida das suas desigualdades. Por isso que homem e mulher perante a lei são têm que ser tratados de forma igual. Mas por isso é possível existir uma lei que protege a mulher especificamente, e não o homem em determinado caso, ou o idoso e não o jovem, como a criança e não o adulto, porque eles são diferentes. E aí se precisa criar uma diferenciação para essas minorias. Isso, para ficar mais fácil para o nosso telespectador entender, a gente pode ir para as relações trabalhistas. Exato. Porque que aí é uma premissa do direito, né? O tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Tratar diferentes os diferentes. No caso da justiça trabalhista, por exemplo, há uma notória posição do Poder Judiciário em defesa do trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador é a parte frágil, é a parte menos protegida, porque tem menos recursos, menos tudo do que o patrão, que normalmente teria mais informação, mais dinheiro, mais condições de consultar advogados, né? Aí entra... Sem dúvida. Isso acontece também no caso do consumidor, não é? A própria lei estabelece que o consumidor é diferente do fornecedor. O fornecedor, ou o vendedor, ou o fabricante, ele é sempre mais poderoso, geralmente, do que o consumidor, que é o hipossuficiente. Então, a lei estabelece muitas vezes que quem tem que fazer a prova, ela inverte o ônus da prova, transferindo para o fornecedor algo que normalmente no direito devia ser de quem alega. Mas, em virtude dessa discrepância de forças, o consumidor é a minoria, vamos dizer assim, ele tem direitos e protegidos nesse caso. Agora, mudando, e a gente acaba voltando sempre ao tema política, né? Uma outra luta que, não só da OAB, mas da sociedade brasileira, foi para que o Ficha Limpa funcionasse. E, como o senhor vê, dessa vez, o Ficha Limpa pega, dessa vez... Vai mesmo? Ou a gente ainda vai ter novos recursos, novas avaliações? Algumas avaliações e interpretações de casos concretos ainda vão acontecer, até que a jurisprudência se pacifique totalmente. Recentemente nós tivemos uma polêmica levantada. Nos casos em que o crime que aquela pessoa praticou prescreveu, ela foi condenada, mas houve a prescrição posterior, ela é atingida ou não pela lei da Ficha Limpa, já que não tem que cumprir aquela pena. Eu entendo até que sim, nesse caso particular, mas essas questões vão chegar ainda para o Supremo. Mas eu acho que a lei da Ficha Limpa já pegou, já ficou claro o desconforto da sociedade com esse tipo de político, com o político carreirista, com o político que faz daquilo o seu modo de vida, a sua forma de enriquecer, a sua forma de aumentar seu patrimônio. Essas pessoas, a sociedade não quer lá mais. Então, Ficha Limpa, nesse sentido pedagógico, no sentido até mesmo de barrar candidaturas, vai valer, você pode ter certeza que nessas eleições vai se aplicar. E a OAB vai estar atenta para isso, exatamente, cobrando essa aplicação, cobrando que a lei seja respeitada, como o Supremo já disse, que é constitucional. Então, os próprios partidos hoje já vão ter mais cuidado em selecionar aquelas pessoas que vão disputar cargos, porque não querem ter vinculação com nomes de pessoas que têm problemas com a justiça, sérios, recorrentes, e podem eventualmente perder um mandato até que consigam ser eleitos. Então, eu acho que haverá uma purificação natural na nossa política, que hoje é muito mal vista pela população. Eu estava aqui no caminho da TV para a gente gravar essa entrevista, como todos sabem, nossa entrevista é gravada. Hoje de manhã eu estava vindo para cá e eu vi uma nova polêmica. Não se trata mais do Ficha Limpa, mas da prestação de contas limpa, aonde uma resolução do TSE determinou que não serão feitos registros de candidatos que tenham tido suas contas na eleição passada rejeitadas. E aí a polêmica isso deve valer ou não? Porque mesmo e eu estou usando aqui os argumentos que eu ouvi no rádio, porque mesmo quando a conta não tem erros formais, ela mesmo assim pode ser aprovada. Em alguns casos, elas foram reprovadas com sentenças já judiciais, dizendo, olha, como não tem pena nenhuma, vamos reprovar.
Quer dizer, como não havia possibilidade de haver nenhuma punição àquele candidato, o juiz, ao momento de julgar aquela lei, dizer aquela prestação de contas, ele não se preocupou tanto assim. E eu acho que é normal, porque quando você tem uma pena, a decisão pode... Peraí, vou forçar mais ou menos a força aqui da minha decisão, porque a pena é aquela. Se não tem pena nenhuma, eu reprovo, porque tem alguma coisa a discutir aqui, mas não quero aprofundar, vamos embora. E essa mudança, nesse ano eleitoral, como o senhor vê isso? A anterioridade vale, não vale? Vale porque, veja só, o que o Supremo decidiu, e acho que corretamente, é que ficha limpa não é uma pena que está sendo imposta, não é um castigo que se faz a um pretenso candidato. É um pré-requisito. É um pré-requisito assim como se exige, por exemplo, que para se concorrer a um cargo, um emprego público, fazer um concurso, você não possa ter uma condenação criminal também. Isso é exigido nos editais. Você tenha, por exemplo, o 2º grau completo. Para se candidatar, tenha para ser alfabetizado. Exatamente, é um pré-requisito. E na nossa política, o Congresso fez uma lei a pedido da população, não é? Porque foi um projeto encaminhado pela população com mais de 1.300.000 assinaturas, pedindo que esse pré-requisito fosse colocado para alguém que queira se candidatar. E assim o Supremo entendeu. É um pré-requisito. Portanto, como pré-requisito e não como lei penal, ele pode retroagir, pegar fatos até anteriores à vigência da lei. Acho que isso é perfeitamente normal. É preciso ter cuidado, claro, em diferenciar, muitas vezes, uma prestação de contas em que há um erro ali contábil, que não macula a prestação de contas, do que alguém que, de má fé, frauda o registro da candidatura ou da sua gestão apresentando contas fraudulentas. Então, e que é uma situação até absurda, porque até então, até essa resolução do TSE, não havia nenhuma punição. A lei, a conta era rejeitada e por aí ficava. Né? Podia haver até casos de inelegibilidade, mas isso precisa de um processo judicial, porque isso muito longo e complicado. Na hora que saía da decisão, ele já teve mais 4 mandatos. Exatamente. E é complicado. E com relação a essa questão ainda das leis no Brasil, a gente ainda tem muito a lei que pega e a lei que não pega? Tem, mas a culpa não é da lei. A culpa, me parece, nesse caso, é de quem faz a lei. O Brasil é muito pródigo em fazer leis, né? Muito pródigo em fazer leis. Acha que se resolve tudo através de lei. O Congresso Nacional faz isso muito. Cada deputado ou cada senador, muitas vezes querendo atender só a sua base eleitoral. Então, basta haver um crime bárbaro para alguém apresentar um projeto simplesmente de aumentar a pena para aquele tipo de crime, como se isso fosse a solução para que aqueles crimes não acontecessem mais. Claro que não é assim, os crimes acontecem por uma série de fatores, desde falta de repressão, até da impunidade, e a impunidade maior não é a pessoa ser julgada e absolvida, mas principalmente não ser julgada, não é? A impunidade de um processo se arrastar e a pessoa nunca ir a julgamento, essa é a pior sensação. Alguém que foi julgado e absolvido, pelo menos passou pelo crivo da justiça, né? Então, simplesmente se fazer leis para atender um anseio da sociedade que naquele momento está revoltada com aquele tipo de crime, é exatamente fazer proselitismo com o poder de fazer leis que o Congresso tem. E aí surgem leis de todas as formas que, evidentemente, não tem nem condição, muitas vezes, de ser aplicadas. Tem algumas coisas que são sintomáticas, né? A gente esteve falando aqui do 5º Constitucional, onde quem faz parte da magistratura acaba criticando, e você tem também, aí com relação à questão do fazer leis, durante a discussão do Ficha Limpa, debate no STF, vale, não vale, como é que é, eu ouvi uma crítica vindo da classe política, no mínimo, eu achei assim, que desincentiva a participação popular, porque diz que o problema maior da Ficha Limpa foi a sua origem, que foi uma iniciativa popular, e por ser uma iniciativa popular, ela continha erros, incoerências, e por isso que teve essa discussão toda. O senhor acha isso também?
Não acho, porque eu entendo o seguinte, é claro que muitos vão criticar a lei e isso é saudável, tanto que no próprio Supremo não houve unanimidade, e é bom que seja assim, o Supremo, a maioria dos seus julgamentos de grande repercussão não são unânimes, é bom ter várias cabeças, porque se começar a ter só decisão unânime ali, nós corremos o risco de enveredar por um caminho, muitas vezes, por exemplo, do arbítrio, não é? Todos focados num único pensamento. É preciso ter esse contrapeso mesmo e é muito bom que seja assim. Agora, o Supremo, a Constituição diz o que o Supremo diz que ela diz. Então, se o Supremo entender o que é constitucional, essa discussão está encerrada. Quer dizer, a origem, se tem erros formais ou não, o Supremo diz que não tem. Então, até mesmo, porque eu queria até entender isso, porque, assim, se eu não me engano, a iniciativa privada recolhe lá tantas assinaturas, tem um número de assinaturas a serem recolhidas, e é apresentado como projeto de lei, ou projeto ou emenda à Constituição. No processo de discussão, esse projeto ele pode ser refeito ou melhorado. Emendas. Quer dizer, se ele pode... O número de assinaturas é porque, veja só, a Constituição estabelece algumas pessoas, ou alguns casos, de legitimidade para propor projetos de lei. O Judiciário tem, é dele a iniciativa de propor à Assembleia Legislativa, por exemplo, leis que tratem do próprio Poder Judiciário. Ninguém mais pode fazer isso. Não é o Executivo que pode fazer, é o Judiciário. Assim como em matéria de orçamento, só o Executivo pode fazer, não pode ser iniciativa do Congresso, criar tributos, só o Executivo pode fazer. E a população também foi dado esse direito. Basta ter mais de 1 milhão de assinaturas, um projeto que ele pode ser apresentado. Mas ali, claro, ele pode receber emendas com algumas limitações. Ele pode sofrer emendas supressivas, dizer, olha, esse texto não está de acordo com a Constituição, nós vamos suprimir. Ele pode chegar na Comissão de Constituição e Justiça dizer, olha, é inconstitucional e aí ele não ser aprovado, enfim. Um erro na redação pode ser corrigido, porque claro, é um erro... redação, mas ele, para ser apresentado, é que ele precisa desse 1 milhão de assinaturas. Até mesmo porque o deputado ou o senador, para chegar ao Congresso Nacional, ele chega através do voto, ele tem uma representatividade. Exato. Porque se todos pudessem apresentar projetos de lei a revelia sem que houvesse um movimento por trás dele, um número de pessoas por trás dele, como é que ficaria? Eu poderia apresentar um, o senhor outro, viraria... que a população apresente as suas sugestões para um deputado, geralmente o deputado do seu estado, para um senador do seu estado, e que apresente a sugestão e que esse deputado apresente como um projeto. Isso ainda é perfeitamente possível. Não é? E mudando um pouco agora de assunto, saindo um pouco da área da política, é um assunto recorrente, eu acho que quase toda entrevista que o senhor deve conceder deve perguntar isso. A prova, a chamada prova da OAB, né? Ou seja, o exame de ordem. O exame de ordem, e aí a gente ouve boatos e tal, mas continua sendo um dos concursos, vou chamar assim, um dos concursos públicos, que não deixa de ser uma prova pública, onde muitos concursos para emprego não têm a quantidade de candidatos que a OAB faz aí em 3 etapas todos os anos. Mas o número de fraudes, eu estou perguntando isso porque essa semana a gente teve prisões, em Goiânia, inclusive, com relação a fraudes a vestibulares. E desde que eu me entendo por gente, toda vez que tem um concurso, tem fraude, ou tem tentativa, ou existência do concurso gera também a existência das possibilidades de fraude, principalmente quando esses concursos são concorridos e difíceis. E a prova do OAB não deixa de ser uma prova, não é uma prova fácil, claro, né? Como o senhor está vendo isso, a questão desse combate a essas fraudes, não primeiro com relação aos concursos da OAB e depois com relação aos demais concursos? A gente tem até ENAD, tem concurso do Senado agora que houve um erro, tem que refazer. Nós tivemos casos de fraude a concurso da Polícia Federal, para você ter uma ideia da ousadia tanto que o povo é corajoso. Dos fraudadores, né? A própria OAB, alguns anos atrás, foi vítima também de uma fraude no seu exame de ordem, na época foi anulado, inclusive, ainda no ano de 2007, se não me engano, foi anulado aquele concurso.
nós temos fraudes praticamente em todos os concursos e vestibulares do país, já sofreram pelo menos uma tentativa. O exame de ordem, por ser de forma unificada hoje, é talvez o maior concurso, se é que podemos dizer assim, o maior concurso que se realiza no Brasil. Ele é feito em todos os estados, no mesmo horário, com a mesma prova para todos os candidatos. E, por isso, ele é tão cercado de mecanismos de segurança que nós não temos casos nem recentes e nem muito frequentes. Nós tivemos a última vez, ainda quando quem fazia o exame era a UNB, que aconteceu em Osasco, no estado de São Paulo. Aconteceu uma fraude ali e até acabou culminando também com a anulação daquele exame. Mas dali para frente nós não tivemos mais nenhum caso, passou-se a ser feito pela Fundação Getúlio Vargas e com um esquema de segurança muito grande. Lógico, ninguém está livre de quadrilhas, aonde há interesse financeiro perceptível por alguém, isso pode vir a se tornar alvo de uma quadrilha, como recentemente tivemos aqui em Goiânia no vestibular. Existe um problema nisso tudo, é que fraudar um vestibular, por exemplo, o fato de se fraudar ou de se fazer uma cola, não é definido como crime. Então, essas pessoas onde eu queria chegar. Muitas vezes, escapando de uma punição e voltando a delinquir por causa disso. Então, nós defendemos que, primeiro, precisa se apurar, precisa-se criar o tipo penal, se criminalizar esse tipo de fraude, não é? Oh, desculpa. Que isso. Isso acontece nas melhores entrevistas. Vou deixar. Então, sempre há essa possibilidade, não é? Mas nós e o Conselho Federal cerca isso do maior cuidado possível, não é? Para que isso não aconteça. Porque é muito ruim, frustra as expectativas das pessoas que inclusive às vezes passaram legitimamente e um exame tem que ser anulado em função de uma fraude. É lamentável. Qual é a estrutura envolvida nisso? Eu estou perguntando e estou aprofundando, porque eu concordo com o senhor. O concurso da OAB ou o exame de ordem, né? A prova do exame de ordem, a gente tem poucas vezes a gente ouve falar em fraude, até dessa fraude eletrônica que aconteceu esse mês. Então, qual é o segredo da OAB? Porque a gente vê vazar concurso do ENAD, do Enem, a gente vê falar de fraude no vestibular de não sei aonde. Qual é a estrutura? Vocês envolvem também, eu já participei de alguns concursos do ponto de vista de estar cobrindo jornalisticamente, ou então dentro de uma estrutura administrativa pública, acompanhando o concurso. E eu vejo muitas vezes eles chamando Polícia Federal, chamando outras forças, além daquela que está aplicando, para manter a segurança. Porque eu também acho que o problema da segurança é um problema de segurança, não é um problema de organização. Claro. Ou as duas coisas? Acho que as duas coisas acabam contribuindo para isso. O exame da ordem, ele é envolvido por uma malha de segurança tão grande que é o que tem levado a não termos muitos casos, ou ultimamente não temos nenhum caso de fraude. Quem elabora as provas não elabora todas, existe um banco de dados ou de perguntas que fica num computador ou em vários computadores, que ninguém tem acesso unicamente. Esse computador é que sorteia as questões de um banco que tem, se não me engano, mais de 1 milhão de questões ali dentro já elaboradas. Ele faz esse sorteio, uma mescla entre questões de nível fácil, de nível médio, de nível difícil, monta a prova, ela é impressa praticamente às vésperas da realização do exame, e tudo isso monitorado pela Polícia Federal, que acompanha desde o processo da seleção das questões até a efetiva chegada do material nas salas em que serão feitas as provas. Então, por isso é que a Fundação Getúlio Vargas cobra caro por isso, porque envolve um esquema de segurança muito grande. É o seu próprio nome que está em jogo, e a Fundação Getúlio Vargas tem um histórico de seriedade muito grande. Então, ela cobra caro da OAB para fazer isso, mas nós achamos que vale a pena em função do nível de segurança que é exigido por uma prova dessa. Do ponto de vista pedagógico, houve alguma alteração? Do ponto de vista pedagógico, eu digo não porque vai aprender alguma coisa, mas do ponto de vista de conteúdo,
Houve alguma mudança significativa entre o UNB e Fundação Carlos Chagas? Houve uma mudança, sim. Nós passamos a ver que as provas elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas, e essa é a orientação que o Conselho Federal dá. O Conselho Federal não participa da elaboração das provas, nem da elaboração das questões, mas ele orienta que tipo de exame ele quer, o que precisa ser avaliado. Quando passou para a Fundação Getúlio Vargas, houve realmente uma melhora, porque aproximou a prova mais da realidade que o candidato vai encontrar no mercado de trabalho, ou seja, tornou a prova mais prática e menos teórica. Isso agradou a maioria dos candidatos. Isso se refletiu, inclusive, no índice de aprovação, que vem melhorando ao longo do tempo, porque as faculdades também vêm se aperfeiçoando. O próprio exame sofre aperfeiçoamentos constantes, até por sugestões do Conselho Federal da OAB, e há uma banca de notáveis do próprio Conselho Federal para criticar as provas que a Fundação Getúlio Vargas faz, ou seja, olha, essa questão acho que não ficou bem formulada, essa também, e sugere novos direcionamentos para a prova. Então ela vem realmente se aperfeiçoando cada vez mais, e acho que a prova está aí com o índice de aprovação maior a cada exame. O nosso tempo está acabando e eu quero voltar ao meio da nossa entrevista, porque eu me lembrei aqui agora uma coisa que o senhor falou aí, e tem a ver com o que a gente tinha falado antes. Que é a questão da unanimidade dentro dos tribunais. E muitas vezes o que a gente percebe, para a gente que é da imprensa, é que quando você tem determinado segmento, determinado partido político ou grupo político de poder durante muito tempo, isso ou na esfera estadual ou federal, a forma de nomeação que tanto desembargadores quanto de ministros do STF e do STJ tem um critério político que passa isso, e depois de certo tempo é muito difícil o governo perder votações. Isso também não deveria ser uma das coisas, porque se fala muito nessa reforma do judiciário, mas se fala, mas não caminha nada, né? Para a gente que está aqui do lado de cá, mas não vê nada mudar. Essa não seria uma das questões a serem analisadas? E além dessa, o senhor vê mais algumas coisas que devem ser mudadas no judiciário? Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, devia ser analisado. Mas veja só, por exemplo, vou dar o exemplo do caso do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, o presidente da República indica os ministros. Mas ele não pode fazer isso de forma absoluta. E aleatória. E aleatória. Porque existe, pelo menos na lei, uma participação do Legislativo nisso também. Cumpre ao Senado fazer essa sabatina àquele candidato apresentado pelo presidente da República e rejeitá-lo ou não. O problema é que muitas vezes o Congresso Nacional, e isso cada vez se torna mais evidente, ele deixa de fazer o seu papel e passa a ser um mero carimbador das decisões que o Executivo toma. Então, nós nunca vimos um caso no Brasil de que se tenha feito uma rejeição de alguma indicação do Executivo. Isso é lamentável. A lei é boa, a forma de indicação não está errada, mas o Congresso é que não está fazendo a sua parte. Então, as indicações políticas, elas podem existir, mas o Congresso devia exercitar o seu papel e dizer, não, essa pessoa eu entendo que não serve para o cargo a que ela está sendo indicada. Não é? É assim que deve funcionar. E eu acho que a gente tem, como o senhor falou, nós temos aí pouco mais de 30 anos de democracia, então temos muito a melhorar ainda e temos um caminho aberto. Eu agradeço a entrevista do senhor, deixar aqui as câmeras e os microfones da TV Capital à disposição da OAB. Sempre que o senhor tiver necessidade de alguma comunicação com a população, nossos microfones estão abertos para o senhor. Eu agradeço e que o senhor também possa agora... Eu é que agradeço e quero dizer que em relação à ficha limpa, nós estamos lançando uma campanha de que a ficha limpa valha também para os cargos comissionados de todas as esferas do governo, ou seja, ao se nomear alguém, é preciso ver se a ficha dele é limpa e se não for, não deve ser nomeado. Então, é papel da OAB fazer isso também. Eu é que agradeço a oportunidade que tivemos de participar e estou sempre à disposição, sempre que quiserem que os seus telespectadores assim desejarem, eu voltarei aqui para tratar desse e de outros assuntos.
Eu que agradeço e a gente volta amanhã. E que essa ficha limpa do comissionado realmente seja mais uma vitória da OAB, e não é da OAB, é da população, da sociedade brasileira. Até a próxima e muito obrigado. Porque a corrupção dá mais dinheiro. É mais fácil você ser bandido do que você ser policial? É a pessoa que tem a capacidade para resolver, foi eleita para isso, tem recursos para isso e não resolve. Capital Urgente, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Capital. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Há mais de 8 anos, a Concremaster é uma empresa especializada em soluções de artefatos de concretos pré-moldados para empresas e pessoas físicas que desejam produtos com qualidade e designs exclusivos. Tubos para a galeria de água pluvial de todos os diâmetros e complementos, além de concregramas e bloquetes, são alguns produtos que a Concremaster pode lhe oferecer. Teremos o maior prazer em atender você, com toda a pontualidade, tecnologia e qualidade que só a Concremaster pode oferecer. Acesse concremaster.com ou ligue 3595-2024. Concremaster, a melhor opção para a sua construção. Coleção Outono e Inverno Jandarro, de tirar o fôlego. Boiadeiro Restaurante Choperia. Há mais de 35 anos oferecendo qualidade e requinte aos seus clientes, o Boiadeiro apresenta suas novas instalações em um novo endereço na Avenida Mutirão. Capacidade para 500 pessoas, estacionamento com manobrista, almoço por pessoa e por quilo, além de pizzaria. Aos sábados, feijoada com roda de samba. Venha conhecer este novo e diferenciado espaço para saborear deliciosos pratos e desfrutar do mais relaxante ambiente na Avenida Mutirão, acima da Praça do Cigano. Boiadeiro Restaurante Choperia. Fone 3285-2170. Nos momentos mais importantes da sua vida, a Samed sempre esteve ao seu lado. São 37 anos cuidando do que há de mais valioso, a saúde da sua família. Hoje a Samed coloca toda a sua estrutura e tradição em favor da vida. Com o Plano Multisaúde, a Samed atende a todas as especialidades médicas, em convênio com os melhores hospitais. Samed, a vida toda com você. Programa Tempo Cultural. Educação e cultura na sua TV. Oferecimento: Profissional Câmeras. Quem é profissional passa aqui. Rodrigues Forros, valorizando ambientes. IPOG, Instituto de Pós-Graduação, especializando vencedores. E Faculdade Senai. Você também vai ter história para contar. Tempo Cultural. Todos os sábados às 17h30, aqui na TV Capital. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Porque a corrupção dá mais dinheiro. É mais fácil você ser bandido do que você ser policial? É a pessoa que tem a capacidade para resolver, foi eleita para isso, tem recursos para isso e não resolve. Capital Urgente, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Capital. TV Capital, a imagem de Goiás.